Shalom לכולם israelitim, Shalom lezarim shel geluim le. Shalom para você, para sua família. Shalom para todos os israelitas de corações sinceros e que amam a Torá, e também para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá, a lei do Eterno. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, ancião da comunidade israelita de Pereira Barreto. E, mais uma vez, o nosso objetivo é falar das palavras que saíram da boca do Altíssimo, a Torá, a mola mestra que gira o mundo. E hoje eu quero falar sobre o item de número 102. Nós estamos falando de ritual de pureza. Nós já vimos no 101 sobre o leproso, e hoje nós vamos ver as roupas contaminadas pela lepra. Bom, mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude nós chegarmos até os 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. Divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus contatos e ajude-nos a conseguir os 1000 inscritos. E queremos agradecer também a todos os homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado com suas ofertas, os seus dízimos, as suas doações. Muito obrigado. Isso tem nos ajudado a manter esse canal, a manter o nosso trabalho espiritual, nosso trabalho social, de ajudar o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado, e fazer a missão de ensinar a Torá aqui no Brasil, em Israel e em terras distantes. Muito agradecido. Bom, então vamos para o item de número 102, as roupas contaminadas pela lepra. Vaikra, Levítico. Vaikra, Levítico. Capítulo 13. Levítico, capítulo 13. Levítico, capítulo 13. Do 47 ao 59. 47 ao 59. Que diz assim: a veste em que a praga da lepra nela estiver, se for veste de lã, ou uma veste feita de linho, se estiver na ordidura ou trama de linho ou de lã, se em uma pele ou em qualquer coisa feita de pele. Se a praga for esverdeada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na ordidura, ou na trama, ou em qualquer coisa de pele, é uma praga de lepra, e será mostrada ao Kohen. E o Kohen olhará a praga, e isolará aquele que tem a praga 7 dias. E ele olhará para a praga no 7º dia, se a praga espalhou na veste, ou na ordidura, ou na trama, ou em uma pele, ou em qualquer obra que for feita de pele, a pestilência é uma lepra ativa, isto é imundo. Ele, portanto, queimará a veste, se ordidura ou trama, em lã ou em linho, ou qualquer coisa de pele na qual a praga estiver, porque isto é uma lepra ativa, será queimada no fogo. E se o Kohen olhar e observar que a praga não está espalhada na veste, ou na ordidura, ou na trama, ou em qualquer coisa de pele, então o Kohen, o sacerdote, ordenará que eles lavem qualquer coisa na qual a praga estiver, e ele o encerrará mais 7 dias. E o Kohen olhará a praga depois que ela for lavada. E se a praga não mudou sua cor, e se a praga
não se espalhou, está imunda. Tu a queimarás no fogo. Quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer o outro do objeto. E se o corre olhar, e se a praga for alguma coisa escura, após a sua lavagem, então ele a rasgará, da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. E se ela aparecer ainda na veste, ou na urdidura, ou na trama, ou em qualquer lugar da pele, é uma disseminação da praga. Tu queimarás aquilo em que a praga estiver no fogo. E a veste, ou urdidura, ou trauma, ou qualquer coisa da pele que houver, que tu lavares, se a praga se afastar destas, então será lavada pela segunda vez e será limpa. Esta é a Torá da praga da lepra, em uma veste de lã, ou linho, ou urdidura, ou trama, ou qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou declará-la imunda. Bom, como nós enfatizamos antes, a praga da lepra era uma coisa terrível, né? Nós estudamos aí no item 101 leproso, ela espalhava no corpo da pessoa, nas partes íntimas e no pescoço, até no cabelo, na testa. Era uma doença contagiosa também. Se você pegasse uma pessoa que estava leprosa, essa lepra passava para você. Então, por isso, todos esses cuidados profiláticos que o Eterno ordenou para nós na Torá, para o nosso próprio bem. Bom, mas hoje eu quero centralizar no item 102, as roupas contaminadas pela lepra. Porque o que acontecia? Ela atingia também a roupa. Né? Então, a roupa, no 47, diz assim: a veste em que a praga da lepra nela estiver, se for veste de lã ou veste feito de linho, que eram os dois tipos de peles, de material mais usado pelos israelitas naquela época, que era lã ou linho, e você não podia usar as duas juntas, aí é um outro mandamento. Bom, então se essa praga estivesse na urdidura ali, ou trauma, às vezes num bordado, né, numa decoração ali da roupa, ela costumava enfiar por ali e parecer meio esverdeado. Ou de lã, ou em uma pele, ou em qualquer coisa feita de pele. Se a praga for esverdeada, então, se ela for esverdeada ou avermelhada na veste ou na pele, ou na urdidura ou na trama, ou em qualquer coisa de pele, é uma praga de lepra e será mostrada ao corpo. Então, quando acontecia esse tipo de coisa, que o indivíduo israelita, homem ou mulher, percebia que estava avermelhada ali a sua túnica, as suas vestes, ou esverdeada. Primeira coisa a fazer, primeira medida a fazer, ir até o Kohen e mostrar o Kohen, porque o Kohen, ele é enviado pelo Eterno aqui na face da terra para ministrar a palavra e para ensinar os estatutos e os juízos do Eterno. Não é para ficar contando histórias bíblicas e histórias de tradições religiosas. O Kohen é para julgar segundo a Torá, para ensinar segundo a Torá, para aplicar a Torá na sua vida e incentivar o povo israelita a aplicar também a Torá na sua vida, na vida deles, para que eles sejam abençoados. Bom, então mostrava-se ao Kohen. O Kohen examinava ali aquela praga, isolava aquela pessoa que tinha praga por 7 dias, ficava em 7 dias de observação. Por isso que hoje os médicos fazem isso, quando
perguntam, ó, você vai ficar daqui 7 dias, você volta, né? Porque o conceito de médico foi baseado no conceito do correm. Aleluia. Bom, então ele examinava aquela praga no 7º dia. Se a praga espalhou na veste, ou na urdidura, ou na trama, ou em uma pele, ou em qualquer obra que foi feita de pele, a pestilência é uma lepra ativa, isto é imune. Então, se espalhasse aquelas manchas esverdeadas, ou aquelas manchas avermelhadas, em toda a pele, era uma mancha de lepra. E aquela pessoa, né, ele ficava fora do arraial. E ele, portanto, queimará a veste. O primeiro passo, queimava a veste, para que não transmitisse essa praga da lepra para outras pessoas. Ele, portanto, queimará a veste, seu urdidura ou trama, em lã ou em linho, ou qualquer coisa de pele na qual a praga estiver, porque isto é uma lepra ativa, será queimada no fogo. Então, aquelas roupas, aquelas túnicas, aquelas brusas, né, aquelas calças, seria queimada no fogo, para que aquelas manchas esverdeadas ou avermelhadas, que eram da lepra, pudessem ser extintas. Bom, aí se o corno olhasse, examinasse, né, e não espalhou ali na urdidura, na trama, então o corno ordenava que aquela pessoa lavasse ali as vestes, né, e ele deixava em observação mais 7 dias. E depois ele olhava a praga, depois que ela foi lavada, e se a praga não mudou a sua cor, e se a praga não se espalhou, está imunda. Tu a queimarás no fogo, que era um mofo corrosivo, tem afetado um lado, que era o outro do objeto. Às vezes era um mofo corrosivo. Então não desapareceu. Ela também seria queimada no fogo. Bom, o 56. Se o corno olhar e se a praga for alguma coisa escura após a sua lavagem, nós estamos falando após a lavagem, então ele a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. E se ela aparecer ainda na veste, ou na urdidura, ou na trama, ou em qualquer lugar da pele, é uma disseminação da praga. Tu queimarás aquilo em que a praga estiver no fogo. E a veste, ou urdidura, ou trauma, ou qualquer coisa da pele que houver, que tu lavares, se a praga se afastar delas, então será lavada pela 2ª vez e será limpa, né? Se ela não lavou a primeira vez, encerrou mais 7 dias, lavou a 2ª vez, desapareceu, aí aquela roupa está limpa. Se não desaparecesse, tinha que ser queimada no fogo. Por isso que temos que ter muito cuidado, até de comprar as roupas nos brechó, essas roupas de segunda mão, porque hoje a lepra ela ainda existe. Ela existe numa escala, mas em escala menor. É a hanseníase, vários tipos de hanseníase, de vitiligo e de outras alergias. Bom, esta é a Torá da praga da lepra, em uma veste de lã ou linho, ou na urdidura ou trama, ou qualquer coisa de pele para declará-la limpa ou declará-la imunda. Bom, então fica aqui a explicação sobre as roupas contaminadas pela lepra. Aquilo que eu não pude falar na minha fraca sapiência, que o Altíssimo, soberano, sábio e o único Elohim que criou os céus e a terra, que ele possa falar melhor no seu coração e completar minha simples palavra no seu coração. Shalom para todos, que o Altíssimo abençoe a todos.